Capítulo 3. Missões no estrangeiro. Tornaram-se os católicos devotos e supersticiosos, que veem milagres em todos os lugares e parecem gostar da autoflagelação. Índia, Japão e China. Conversão de pagãos havia sido o primeiro objetivo do fundador da Companhia de Jesus. Apesar da necessidade de combater o protestantismo na Europa e envolver seus discípulos mais e mais, e essa iniciativa política e religiosa, da qual fizemos um breve sumário, tornou-se sua tarefa principal, ainda assim continuaram com a evangelização de terras distantes. Seu ideal teocrático, submeter o mundo à autoridade da Santa Sé, exigia que fossem a todas as regiões do globo na conquista de almas. Francisco Xavier, um dos primeiros companheiros de Ignácio, foi o grande promotor da evangelização na Ásia. Em 1542, desembarcou em Goa e encontrou ali um bispado, uma catedral e um convento de franciscanos que, juntamente com alguns padres portugueses, já haviam tentado espalhar entre os nativos a religião de Cristo. Deu tamanho impulso ao movimento nessa sua primeira tentativa que começou a ser chamado de apóstolo da Índia. Na verdade, era muito mais um pioneiro e divulgador do que exatamente alguém que completasse alguma coisa duradoura. Apaixonado, entusiasta, sempre na busca de novos campos de ação, ele mostrou o caminho muito mais do que semeou o chão. No reino de Travancore, em Malaca, nas ilhas de Banda, Macassar e Ceilão, seu charme pessoal e seus discursos eloquentes fizeram maravilhas e, como resultado, 70.000 idólatras foram convertidos, especialmente nas castas baixas. Para alcançar isso, ele não desprezava o suporte político e até militar dos portugueses. Esses resultados, mais espetaculares do que sólidos, fatalmente despertaram o interesse pelas missões na Europa, além de trazer um outro brilho sobre a Companhia de Jesus. O apóstolo incansável, mas pouco perseverante, logo deixou a Índia em busca do Japão, depois China, onde estava para entrar quando veio a morrer em Cantão, em 1552. Seu sucessor na Índia, Roberto de Nobile, aplicou nesse país os mesmos métodos que os jesuítas usavam com sucesso na Europa, apelou às classes mais altas. Para os intocáveis, ele só concedia a hóstia consagrada na ponta de um bastão. Nobile adotou as roupas, os hábitos e a forma de vida dos brahmanes e misturou seus ritos com os cristãos, tudo isso com a aprovação do Papa Gregório XV. Graças a essa ambiguidade, converteu, segundo ele mesmo afirmava, 250.000 hindus. Cerca de um século após sua morte, quando o intransigente Papa Benedito XIV proibiu a observância desses rituais hindus, tudo faliu e os 250.000 pseudo-católicos desapareceram. Nos territórios do norte da Índia, do grande mongol Akbar, um homem tolerante que tinha fé, mesmo tentando introduzir no seu estado o sincretismo religioso, os jesuítas foram aceitos para construir uma sede em Lahore, em 1575. Os sucessores de Akbar concederam-lhes os mesmos favores. Aurangzeb, 1666 a 1707, um muçulmano ortodoxo, pôs, no entanto, um fim a essa empreitada. Em 1549, Xavier embarcou para o Japão com 2 acompanhantes e um japonês que ele havia convertido em Malaca, chamado Yoshiro. Os primeiros tempos não foram muito prósperos. Os japoneses têm sua própria mortalidade e são muito reservados, seu passado os mergulhou no paganismo. Os adultos olhavam para aqueles estranhos com graça e as crianças os seguiam, zombando. Yoshiro, nativo, conseguiu começar uma pequena comunidade com 100 seguidores. Francisco Xavier, que não falava japonês muito bem, não conseguia nem mesmo obter uma audiência com o Mikado, a suprema autoridade religiosa japonesa. Quando deixou o país, 2 padres permaneceram e, posteriormente, conseguiram a conversão dos daimos de Arima e Bungo. Este último se decidiu finalmente pela conversão após analisar o assunto por 27 anos. No ano seguinte, os padres se estabeleceram em Nagasaki. Pensavam ter convertido 100.000 japoneses.
Em 1587, a situação interna do país, dividido pela Guerra dos Clãs, modificou-se inteiramente. Os jesuítas tiraram vantagem dessa anarquia e de sua relação íntima com os mercadores portugueses. Hideyoshi, um homem de origem simples, usurpou o poder e tomou para si o título de Taiko-sama. Não confiava na influência política dos jesuítas, suas associações com os portugueses e conexões com os grandes e rebeldes vassalos, os samurais. Consequentemente, a jovem igreja japonesa foi violentamente perseguida. 6 franciscanos e 3 jesuítas foram crucificados, muitos convertidos foram assassinados e a ordem foi banida. O decreto, entretanto, não foi levado avante. Os jesuítas continuaram seu apostolado em segredo. Em 1614, o primeiro shogun, Tokugawa Ieyasu, irritou-se com suas ações ocultas e a perseguição recomeçou. Além disso, os holandeses haviam tomado o lugar dos portugueses nos balcões de negócios e eram vigiados de perto pelo governo. Uma desconfiança profunda de todos os estrangeiros, eclesiásticos ou leigos, passou a inspirar a conduta dos líderes a partir de então e, em 1638, uma rebelião dos cristãos de Nagasaki foi afogada em sangue. Para os jesuítas, a aventura japonesa chegava ao fim e assim permaneceu durante um longo tempo. Podemos ler no notável livro de Lord Bertrand Russell, Science and Religion, a seguinte passagem insinuante sobre Francisco Xavier, o realizador de milagres. Ele e seus acompanhantes escreveram muitas cartas longas que foram guardadas até hoje. Nelas, prestavam contas de seus trabalhos, mas nenhuma mencionava seus poderes miraculosos. José Acosta negava expressamente que esses missionários tivessem sido ajudados por milagres nos seus esforços para converter os pagãos. Logo após a morte de Xavier, histórias sobre milagres começaram a surgir. Diziam que ele tinha o dom de línguas, apesar de suas cartas estarem cheias de alusões às suas dificuldades quando quis dominar o idioma japonês ou encontrar bons intérpretes. Histórias foram contadas afirmando que, quando seus amigos sentiram sede no mar, transformara a água salgada em doce. De acordo com uma versão posterior, ele teria atirado o crucifixo no mar para acalmar uma tempestade. Ao ser canonizado em 1622, foi provado, para a satisfação das autoridades no Vaticano, que ele havia realizado milagres, pois ninguém pode ser transformado em santo sem realizar milagres. O Papa deu sua garantia oficial ao dom de línguas e ficou particularmente impressionado pelo fato de Xavier ter supostamente feito lamparinas acenderem com água benta, e não com óleo. O mesmo Papa, Urbano VIII, recusou-se a acreditar nas afirmações de Galileu. A lenda continuou a aumentar. Uma biografia pelo padre Buors, publicada em 1682, conta que o santo tinha ressuscitado 14 pessoas durante sua vida. Autores católicos ainda atribuem a ele o dom dos milagres em uma biografia publicada em 1872, o padre Coleridge, da Companhia de Jesus, reafirma que ele tinha o dom das línguas. A julgar pelas explicações acima mencionadas, o santo Francisco Xavier realmente merecia uma auréola. Na China, os filhos de Loyola tiveram uma época longa e favorável com apenas poucas expulsões. Obtiveram isso na condição de que trabalhassem por lá principalmente como cientistas e respeitassem os ritos milenares dessa civilização tão antiga. A meteorologia era a disciplina principal. Francisco Xavier já havia descoberto que os japoneses não sabiam que a Terra era redonda. Eles eram muito curiosos quanto às coisas que Xavier lhes ensinava sobre este e outros assuntos. Na China, tornou-se oficial e, como os chineses não eram fanáticos, as coisas se desenvolveram pacificamente. Um italiano, Padre Ricci, foi seu iniciador. Tendo feito seu caminho para Pequim, assumiu prontamente a função de astrônomo diante dos cientistas chineses. A astronomia e a matemática eram uma parte importante das instituições chinesas. Estas ciências davam condições ao soberano de agendar suas várias cerimônias religiosas e civis.
Ricci trouxe informações que o tornaram indispensável e usou dessa oportunidade para falar do cristianismo. Buscou 2 padres que corrigiram o calendário tradicional, estabelecendo o curso das estrelas com os eventos terrestres. Ricci ajudou em tarefas menores também, desenhou, por exemplo, um mapa mural do Império, onde cuidadosamente colocou a China no centro do universo. Esta era a principal atividade dos jesuítas no Império Celestial, posto que o interesse pelo lado religioso de sua missão era mínimo. É engraçado pensar que, em Pequim, os padres estivessem tão ocupados em corrigir os erros astronômicos dos chineses enquanto em Roma a Santa Sé persistentemente condenava o sistema copérnico, e isso até 1822. Apesar do fato dos chineses terem pouca inclinação para o misticismo, a primeira igreja católica foi aberta em Pequim em 1599. Quando Ricci morreu, foi substituído por um alemão, o padre Johann Adam Schau von Bell, um astrônomo que também publicou alguns tratados importantes em chinês. Em 1644, foi-lhe dado o título de presidente do Tribunal Matemático, o que gerou inveja entre os mandarins. Enquanto isso, as comunidades cristãs se organizavam. Em 1617, o imperador deve ter previsto os perigos dessa penetração pacífica quando decretou o desterro de todos os estrangeiros. Os bons padres foram mandados aos portugueses em Macau, em caixotes de madeira. Logo em seguida, no entanto, foram chamados de volta. Eram tão bons astrônomos. De fato, eram tão bons astrônomos quanto missionários, com 41 casas na China, 1.159 igrejas e 257 mil membros batizados. Nova reação contra eles, entretanto, pediu seu desterro e o padre Schau foi condenado à morte. Sem dúvida, ele não foi condenado a tal sentença simplesmente por seu trabalho com matemática. Um terremoto e o incêndio do Palácio Imperial, astutamente apresentados como um sinal da cólera divina, salvaram-lhe a vida e ele morreu em paz, 2 anos depois. Seus companheiros, porém, tiveram que deixar a China. Apesar de tudo isso, a estima pelos jesuítas era tão grande que o imperador Kang He sentiu-se obrigado a chamá-los de volta em 1669, ordenando um funeral solene para os despojos de Lan Yiuvan e Johann Adam Schau. Essas honras inesperadas foram apenas o início de favores excepcionais. Um padre belga, Verbiste, seguiu-se a Schau na direção das missões e do Instituto de Matemática Imperial. Foi ele que deu ao Observatório de Pequim aqueles famosos instrumentos cuja precisão matemática é ocultada por quimeras, dragões, etc. Kang He, o déspota esclarecido, que reinou por 61 anos, apreciava os serviços daquele cientista, o qual lhe deu conselhos sábios, acompanhou-o na guerra e até mesmo o apoiou numa fundição de canhões. Sua atividade profana e guerreira era dirigida à Maiorem Dei Gloriam, conforme o bom padre lembrou ao imperador na mensagem enviada antes de sua morte: Senhor, morro feliz pois usei de quase todos os momentos de minha vida para servir à sua majestade. Mas rogo a ele, com humildade, para lembrar-se, após a minha morte, que meu objetivo em tudo o que fiz era obter um protetor para a mais sagrada das religiões no universo, e o protetor era Sua Majestade, o maior rei do Oriente. Tanto na China quanto em Malabar, essa religião não podia sobreviver, no entanto, sem algum artifício. Os jesuítas tiveram de trazer a doutrina romana ao nível chinês, identificar Deus com o céu, Tien, ou o Shanti, imperador de cima, misturar os ritos católicos com os chineses, aceitar o ensino de Confúcio e o culto de ancestrais. O Papa Clemente XI, que foi informado disso por ordens rivais, condenou a doutrina eclética e, como resultado, todo o trabalho missionário dos jesuítas no Império Celestial se arruinou. Os sucessores de Kang He baniram a cristandade e o último padre deixado na China morreu sem nunca ter sido substituído. As Américas, o estado jesuíta do Paraguai. Os missionários da Companhia de Jesus encontraram o Novo Mundo muito mais favorável à sua catequização do que a Ásia.
Na América não encontraram nenhuma civilização culta ou antiga, nenhuma religião solidamente estabelecida, nenhuma tradição filosófica. Muito pelo contrário, encontraram tribos pobres e bárbaras, espiritual e temporalmente desarmadas diante dos conquistadores brancos. Apenas o México e o Peru, com a memória dos deuses astecas e incas ainda fresca em suas lembranças, resistiram a essa religião importada por algum tempo. Os dominicanos e franciscanos, entretanto, já tinham se estabelecido solidamente. Foi, portanto, entre as tribos selvagens, caçadores nômades e pescadores que os filhos de Loyola exerceram sua atividade devoradora. Os resultados obtidos variavam de acordo com as populações. No Canadá, os Hurons, pacíficos e dóceis, aceitaram facilmente o catecismo, mas seus inimigos, os Iroquois, atacaram as estações criadas ao redor do Forte Sainte-Marie e massacraram seus habitantes. Os Hurons foram praticamente exterminados em 10 anos e, em 1649, os jesuítas tiveram de partir com apenas 300 sobreviventes. Eles não deixaram uma forte impressão quando passaram através dos territórios que hoje formam os Estados Unidos. Apenas no século XIX é que começaram a plantar raízes naquela parte do continente. Na América do Sul, a ação dos jesuítas passou por bons e maus momentos. Em 1546, os portugueses haviam convocado os jesuítas para trabalhar nos territórios que possuíam no Brasil, enquanto convertiam os nativos, encontravam muitos conflitos com a autoridade civil e outras ordens religiosas. O mesmo acontecia em Nova Granada. O Paraguai, no entanto, foi a terra da grande experiência da colonização jesuítica. Esse país se espalhava, na época, do Atlântico aos Andes e alcançava os territórios que hoje pertencem ao Brasil, Uruguai e Argentina. Os únicos meios de acesso através da Mata Virgem eram os rios Paraguai e Paraná. A população dessas terras era formada de indígenas nômades e dóceis, prontos a se curvarem diante da dominação de qualquer um, desde que fossem abastecidos com comida suficiente e um pouco de tabaco. Os jesuítas não poderiam encontrar condições melhores para estabelecer, longe da corrupção dos brancos, o modelo perfeito de colônia. No início do século XVII, o Paraguai foi elevado à província pelo prior da ordem que tinha sido empossado pela corte espanhola, e o Estado jesuíta se desenvolveu e expandiu. Esses bons selvagens foram devidamente catequizados e treinados para viverem sedentariamente, sob uma disciplina tão gentil quanto forte, assim como uma mão de ferro em uma luva de veludo. Essas sociedades patriarcais deliberadamente ignoravam as liberdades de qualquer espécie. Tudo o que o cristão possui e usa, a cabana em que vive, os campos que cultiva, o gado que lhe dá comida e roupas, as armas que carrega, as ferramentas com as quais trabalha, até mesmo a única faca de mesa dada a um jovem casal, quando se casa, é Tupambaé, propriedade de Deus. A partir dessa mesma concepção, o cristão não pode dispor de sua vida livremente. O bebê recém-nascido está sob a proteção de sua mãe. Assim que começa a andar, ele pertence a Deus ou a seus agentes. Quando cresce, se for uma garota, aprende a desfiar e tecer, ou a ler e escrever, se for um rapaz, mas apenas em Guarani, porque o espanhol é severamente proibido, de forma a evitar qualquer contato com os crioulos corruptos. Assim que a garota atingir 14 anos e o rapaz 16, eles se casam, pois os padres anseiam que não cheguem a cair em pecado carnal. Nenhum deles pode se tornar padre, monge, e muito menos jesuíta. Eles praticamente não têm nenhuma liberdade. São, obviamente, muito felizes, materialmente falando. Pela manhã, após a missa, cada grupo de trabalhadores vai para o campo, um após o outro, cantando e precedido de uma imagem santa. À noite, voltam para a vila da mesma maneira, para ouvir o catecismo ou recitar o rosário. Os padres também imaginaram alguma diversão honesta para os cristãos. Os jesuítas vigiam como se fossem pais, como tais, também punem o menor dos erros. O chicote, o jejum, a prisão,
A exposição ao ridículo no pelourinho e a penitência pública na igreja eram os castigos que usavam. Assim, os filhos vermelhos do Paraguai não conheciam nenhuma outra forma de autoridade, além dos bons padres. Nem vagamente suspeitavam que o rei da Espanha era o seu soberano. Não é este o retrato caricaturado de um modelo ideal de sociedade teocrática? Analisaremos como é que afetou o avanço intelectual e moral dos beneficiários desse sistema, esses pobres inocentes, como eram chamados pelo Marquês de Loreto. A alta cultura das missões não passa de um produto artificial de uma estufa, carregando em si a semente da morte. Porque, apesar de toda essa quebra e treinamento, o Guarani continuou sendo o que era, um selvagem preguiçoso, bitolado, sensual, ambicioso e sórdido. Conforme os próprios padres dizem, ele apenas trabalha quando sente que o aguilhoar do capataz está atrás dele. Assim que são deixados por sua própria conta, ficam indiferentes ao fato da colheita estar apodrecendo no campo, os implementos se deteriorando e o rebanho se perdendo. Se ele não é vigiado quando trabalha no campo, pode até mesmo abater uma vaca, acender uma fogueira com a madeira do arado e, ali mesmo, com seus companheiros, começar a comer a carne mal passada, até não sobrar nada. Sabe que levará 25 chicotadas por isso, mas também sabe que os bons padres não o deixarão morrer de fome. Em um livro recentemente publicado, podemos ler o seguinte quanto às punições dos jesuítas. O acusado, vestindo roupas de penitente, era acompanhado à igreja para confessar sua falta. Então era chicoteado na praça pública, de acordo com o Código Penal. Os culpados recebiam esse castigo com murmúrios, além de ações de graças. O culpado, tendo sido punido e reconciliado, beijava a mão daquele que lhe batia, dizendo, que Deus o recompense por estar me libertando, por esta leve punição, das penas eternas que me ameaçavam. Após essa leitura, podemos entender a conclusão de H. Bremer. A vida moral dos Guaranis se enriqueceu muito pouco sob a disciplina dos padres. Tornaram-se os católicos devotos e supersticiosos, que veem milagres em todos os lugares e parecem gostar da autoflagelação até derramar sangue. Aprenderam a obedecer e foram ligados aos bons padres, que cuidaram tão bem deles, com uma gratidão de filhos que, apesar de não ser profunda, era de qualquer forma muito tenaz. Esse resultado não muito brilhante prova que houve uma considerável deficiência nos métodos educativos dos padres. Qual era o defeito? O fato de que nunca tentaram desenvolver em seus filhos vermelhos as faculdades inventivas, a necessidade de atividade, o sentido de responsabilidade. Eles próprios inventavam jogos e divertimentos para seus cristãos e pensavam para eles, ao invés de os encorajarem a pensarem por si próprios, simplesmente submeteram aqueles que estavam sob seus cuidados a uma domesticação mecânica, ao invés de uma educação. Como poderia ser diferente, se eles próprios também eram submetidos a uma domesticação durante 14 anos? Ensinariam os guaranis e seus discípulos brancos a pensarem por si mesmos, se eles próprios eram proibidos de o fazerem. Não é um antigo jesuíta, mas um contemporâneo, que escreve. Ele, o jesuíta, nunca esquece que a característica da companhia é a obediência total da ação, da vontade e até mesmo do julgamento. Todos os superiores serão limitados da mesma forma em relação aos superiores e o Padre Supremo ao Santíssimo. Assim foi estabelecido para todos e tudo se rende à autoridade universalmente eficaz da Santa Sé, e Santo Ignácio estava certo que, a partir de então, o ensino e a educação trariam a unidade católica de volta à Europa dividida. E com a esperança de reformar o mundo, escreveu o Padre Buols, que ele abraçou em especial este meio, a instrução da juventude. A educação dos nativos paraguaios foi feita nos mesmos princípios que costumavam usar, os quais usam e usarão em todos os povos e em todos os lugares. Seu objetivo, deplorado por Boehmer mas ainda ideal para os olhos fanáticos, é a renúncia de todo julgamento pessoal, toda a iniciativa, uma submissão cega ao superior. Este não é o máximo da liberdade, a libertação da escravidão de si mesmo,
louvadas por R.P. Rouquete e que já mencionamos antes? Os bons guaranis haviam sido libertados tão bem pelos métodos jesuíticos por mais de 150 anos que, quando seus senhores saíram durante o século XVIII, voltaram para suas florestas e seus costumes antigos, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Se um padre, cedendo à tentação, abusar de uma mulher e ela tornar público o acontecido, desonrando-o, este mesmo padre pode matá-la, para evitar desgraça.